Tarde a todos, professor Samuel aqui. Hoje a gente vai fazer essa correção dessa atividade através do vídeo aí, viu? E uma outra coisa antes da gente começar a correção, quero avisar para vocês que a partir de hoje eu não quero mais as correções, né? As correções da atividade feita pelo celular, porque tem algumas pessoas que estão se aproveitando que a gente manda a correção, as pessoas só editam, né? Praticamente só reenvia aquilo que a gente enviou. Ele só tira as questões, bota só as respostas, então não quero mais as correções feitas pelo Word, a não ser que seja uma primeira atividade que eu envie, mas a segunda atividade eu já não quero, viu? Não quero a segunda atividade, quando eu mandar a correção, vai ter que ser escrita a punho, né? Então, para que isso fique bem claro, não vou mais receber correções que eu enviar para você me enviar através do Word, não quero, né? E falando aí sobre as questões, né? Está aí na tela do celular. E a primeira questão fala aí que no poema, né? Lembrando que a gente está falando sobre o poema, o texto Poeta da Roça, que foi um segundo texto elaborado, que eu achei aqui, fiz uma adaptação para vocês. A primeira pergunta são 7 questões. A primeira fala que há um emprego de uma variante linguística certa de próprias regiões nordestinas. O que é isso? É os dizeres, né? Que as pessoas falam em cada uma de suas regiões, né? Por exemplo, aqui em Balsas, o pessoal fala muito do Balsas, eu sou do Balsas, né? Quando devia falar formalmente que eu sou de Balsas e não do Balsas, né? Mas aqui é basicamente isso, alguns falares que é as variantes que acontecem, né? A variante linguística. E aí, na pergunta está dizendo, explique como o eu lírico, a voz que fala no poema, se apresenta ao leitor, né? Então, essa pessoa que é o eu lírico, é a pessoa que está apresentando o poema, né? Que é como se fosse você lendo, mas é como se fosse alguém falando para você. Esse é o eu lírico, né? Então, como é que essa pessoa se apresenta para o leitor? Veja que a resposta está aí. Como uma pessoa humilde que mora num casebre longe da cidade e enfrenta trabalho pesado no campo, sem descanso, né? Como uma pessoa do interior, como ainda hoje existem muitas as pessoas que vivem do trabalho rural e não têm vergonha nenhuma. Inclusive, é muito orgulhoso. É muito orgulho para ele, né? Então, essa é a primeira questão. E aí na segunda, vamos lá, segunda. Por que o eu lírico não quer que eu chame de menestrel? Pessoal, o que é menestrel? Menestrel é alguém que canta para encantar as pessoas, né? Ou pode ser até alguém mesmo que viva de música, que recite poemas, simplesmente para aparecer até. Isso é o significado dentro desse contexto. Menestrel é isso. Significa aquela pessoa que canta para aparecer, para encantar as pessoas. E por que o eu lírico, o poeta que fez, não quer, né? Porque ele canta viola, viaja por vários locais, né? Segundo ele, o menestrel aí canta por vários locais, levando música, deseja encontrar a pessoa amada. O eu lírico não. Ele apenas quer se sentir um cantor do mato, ele não quer encantar ninguém, né? Ele quer apenas demonstrar ali a sua poesia. Ele não tem essa vaidade de querer, né, viajar por vários lugares, cantar, encontrar e principalmente encontrar a pessoa amada. Não. Ele quer simplesmente falar ali do seu serviço, do seu trabalho, né? Por isso é que ele quer que não chamem ele de menestrel. Tá, vamos lá para a terceira. Vamos dar uma corrida para o vídeo não ficar tão longo. Ao falar da produção dos versos, o eu lírico se mostra conhecedor de seus limites, porque ele caracteriza seu verso como rasteiro, singelo e sem graça, né? Quer dizer, ele reconhece que é uma pessoa simples, que tem os seus limites, que não é muito conhecedor. Então, por que esses versos dele ele caracteriza como algo rasteiro, singelo e sem graça? Porque o poema apresenta versos simples, né? Que seguem a métrica e fazem pouco uso de figuras de linguagem. Não há vocabulário rebuscado. O que é isso? Um vocabulário de difícil compreensão. Ele utiliza palavras simples,
né? E que facilita a compreensão geral do contexto. É por isso que ele mesmo caracteriza o seu verso como singelo, rasteiro, singelo e sem graça, né? Na realidade é um grande aprendizado, mas o cara é muito humilde. Ele diz que o verso dele é dessa maneira, o quê? De fácil compreensão para todos. A partir da quinta estrofe, o eu lírico revela fatos que inspiram na composição de seus versos. Que fatos são esses? Né? Então, como a gente está falando de pessoas do campo, que trabalha muito, que acorda cedo, que vive uma vida simples, veja lá que existe a parte que ele relata o trabalho difícil no campo, a lembrança do passado, a valentia do caboclo, a lida diária do vaqueiro e a pobreza do mendigo. Como ele diz, ele canta as verdades das coisas do norte, né? Então ele relata, ele faz uma prévia daquilo que aconteceu lá no passado, né? Como se fosse aí alguém da roça ou do interior contando para você, né? Olha, no tempo que eu trabalhava lá na roça, era assim, assado, dessa forma que acontecia. Então isso é que o eu lírico revela nesse poema, das coisas do norte, porque o norte, essa região aqui, norte e nordeste, a gente não faz muita separação, né? O norte e o nordeste, essa nossa região aqui, para o sul do Maranhão, para a Bahia, para o Ceará, esses estados, né, que englobam aí as pessoas do norte, e para cá, na realidade, que tem muito disso ainda do homem do campo, né? Na penúltima estrofe, a quem o eu lírico se refere quando diz: o mendigo chora pedindo o socorro dos homens, né? Veja aí que o artigo devia ser dos homens, né? Mas veja aí que até o próprio artigo não combina com substantivo dos homens, né? Então é escrito dos homens, porque é a forma como ele fala. Que isso quer dizer, né? A quem ele se refere? Esta resposta, ele se refere aos governos e às autoridades responsáveis pelas condições básicas da sobrevivência do cidadão. É isso que ele quer dizer, né? Ou seja, o governo há uma certa medida que colaborar com a sociedade para que os cidadãos possam sobreviver. Veja o caso aí de muita gente que ficou desempregado e acabou ganhando aí o auxílio que foi doado pelo governo, né? Esteja certo ou não, mas acabou. Uns ganharam 600, outros 1.200, outros 1.200 reais. Então, dentro desse contexto, é isso mais ou menos que quer dizer. Também é a mesma coisa, basicamente, né? Quem recebe auxílio emergencial, quem recebe Bolsa Escola, Bolsa Família ou qualquer tipo de ajuda do governo, né? Então ele está se referindo a isso. Veja a sexta questão. Explica o significado desse verso. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes. O que quer dizer aí, cofre luzente? Né? Aí está dizendo, ele confessa que não tem ambição de ganhar muito dinheiro e enriquecer, pois vive satisfeito como cantor nordestino, revelando a realidade do seu povo. Você vê novamente aí uma explicação bem simples para o poeta, que quer dizer que é uma pessoa simples. Ele não pensa em riqueza, ele não quer viver daquilo para ter luxo, né? Ele quer simplesmente cantar a realidade, cantar e contar a realidade do seu povo, né? Na realidade é isso que esse verso quer dizer. Os cofres luzentes aí é a procura, cofre luzente é dinheiro, viu, pessoal? Nesse contexto quer dizer dinheiro, quer dizer quando você busca cegamente, né? Muita gente busca enriquecer, busca ganhar muito dinheiro, e não é o caso aí do nosso eu lírico, do poema. E, por último, e não menos importante, no poema em questão, a concordância de plural não ocorre em várias construções, né? Vamos lembrar que plural, né, quando as partes todas estão no plural, né? Veja que ele diz, identifica sou poeta das brenhas, quer dizer, devia ser das prenhas, nas pobres paiosas, nas noites assombradas. Veja que nessas três construções aí não há na realidade vamos dizer, uma ligação corretamente, uma concordância de plural, né? Então isso aí é o que essas três frases, ainda tem outras aí, né? Que você poderia colocar na sua resposta. Então, pessoal,
Essa aí é a atividade de hoje. Lembrando, eu quero essa atividade escrita a punho, viu? Muita gente respondeu, parabéns aos que responderam, mas muita gente também colocou as respostas sim, não, e não é isso que eu quero. Eu queria a resposta explicada. Então, façam essa atividade, corrijam aí, escrevam e me enviem a correção, viu? Desejo a todos uma boa tarde, uma boa aula aí, viu? Muito bom poder estar aqui conversando e explicando essa atividade para vocês. Até mais, turma. Valeu!